Gostaria de convidar os irmãos que abríssemos as nossas Bíblias em Josué, o livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2. Josué 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvido isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículos 23 e 24. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia para nós. E mais uma vez permitires que estejamos juntos aqui, por este meio eletrônico, para compartilhar a respeito da tua palavra. E a nossa expectativa, mais uma vez, é que tu possas falar. Possas falar do céu, que o instrumento que está nas tuas mãos possa ser realmente um cooperador fiel para contigo, e que os teus filhos, os teus demais filhos, possam estar receptivos à tua palavra e receber aquilo que tu queres falar. Senhor, nós precisamos receber a tua instrução do céu. Nós não queremos viver pela nossa própria sabedoria ou pela sabedoria que este mundo concede. Nós queremos receber a tua palavra dos céus no nosso coração. Palavra viva, palavra que separa alma e espírito, palavra que examina e perscruta os pensamentos, sentimentos do nosso coração. Precisamos dessa palavra e confiamos que tu há de dar essa palavra para nós. E é nessa fé, nessa convicção, que nos encomendamos às tuas mãos. E desde já te agradecemos. No nome, ó Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós começamos, irmãos, a compartilhar, todos aqueles que estiveram na quinta-feira passada assistindo, começamos a compartilhar sobre o livro de Josué. Sobre o livro de Josué e a entrada de Canaã, como que nos ensinando a respeito da vida nas regiões celestiais em Cristo. Nós vimos que Canaã, a terra de Canaã, não é o céu, como muitas vezes nós ouvimos em alguns ensinos e até mesmo em cânticos na igreja. Canaã não é o céu, pois ninguém vai ao céu para encontrar lá inimigos e batalhas. Não, irmãos.
Canaã representa a vida cristã vivida no plano celestial, aqui na terra. E aí nós fizemos aquele paralelo com a Epístola aos Efésios, que nós vamos usar junto com o nosso estudo de Josué. Efésios 2, 4 a 6, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá que nós somos assentados pelo nosso Senhor. Canaã representa experimentar essa posição celestial. Nós já fomos colocados lá. Mas agora nós somos chamados a experimentar, a ingressar de fato. É como se nós tivéssemos recebido um título de propriedade, mas agora nós precisamos entrar na propriedade e experimentar o que há lá, né? Canaã, espiritualmente, na linguagem do Novo Testamento, representa as insondáveis riquezas de Cristo. Isso conforme Efésios 3:8, né? Onde Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, lhe foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deuteronômio 8, nós vimos isso também, nos descreve as riquezas em Canaã, nos descreve a provisão de Deus que há em Canaã, nos descreve o trigo, as videiras, as oliveiras, os minérios, as águas abundantes, todas as coisas que há em Canaã são riquezas, mas nós sabemos que essas, na dispensação da graça, depois da vinda do Senhor Jesus, do derramar do Espírito Santo, aquelas riquezas materiais, lá de Deuteronômio 8, eram figuras das verdadeiras riquezas espirituais que nos foram dadas em Cristo, e que nós somos chamados a experimentar. Portanto, Josué nos mostra, irmãos, em figura, aquilo que Efésios nos ensina em doutrina. Muitos irmãos já falaram sobre esse paralelo. O irmão Jesper Lewis, o irmão Alan Redpath, o irmão Stephen Gong, já afirmaram anteriormente esse paralelo, as figuras de Josué ilustrando as doutrinas, as verdades de Efésios. A doutrina é muito importante, mas as figuras também são muito importantes, para que possamos entender corretamente a doutrina. Portanto, nós vamos fazer frequentes menções a Efésios enquanto prosseguimos no estudo de Josué. A conquista de Canaã é a vida no plano mais alto, vivida aqui na terra. O povo de Israel saiu do Egito, com destino à terra prometida. Deus os levou ao deserto, pois desejava ensinar o povo de Israel, mostrando, em primeiro lugar, o que havia nos seus corações. Isso está lá em Deuteronômio 8, aonde Moisés explica qual foi a função do deserto, né? Era mostrar o que havia nos seus corações, nos corações dos filhos de Deus, né? Mas também o propósito do deserto é que Deus pudesse mostrar o que havia no seu coração para eles, para o seu povo. Então, ali no deserto, o povo de Israel deveria conhecer a si mesmo, para que então, conhecendo a sua natureza carnal, pudessem desistir de si mesmo e assim conhecer a provisão de Deus, o propósito de Deus. Esse era o propósito do deserto, né? Nós sabemos, irmãos, que eles levaram 2 meses até chegar ao Monte Sinai, lá no extremo sul da Península de Sinai. Ficaram lá, ao pé do Monte Sinai, quase 1 ano. Dali, eles levariam 11 dias até a entrada em Canaã. Isso é o que nos diz Deuteronômio 1. No entanto,
nós sabemos que eles levaram quase 39 anos saindo dali. Ao invés de levarem os 11 dias, ou quem sabe um pouquinho de tempo mais, eles levaram quase 39 anos. E somados a 1 ano e 2 meses, fecha os 40 anos que eles passaram no deserto. Como eles se demoraram muito tempo, dando voltas no deserto após saírem do Sinai. Toda aquela primeira geração morreu ali, no deserto. Essa geração rebelou-se contra Deus. Não creu no seu propósito e na sua provisão. Falhou após ter espiado a terra de Canaã e manifestado incredulidade na provisão de Deus para que eles a conquistassem. Por causa disso, aquela geração foi rejeitada e morreu no deserto. Será este o propósito de Deus para nós? Jamais. Eles foram chamados para Canaã e nós também. Mas aqui Deus teve que levantar a segunda geração. E esta segunda geração, sim, esta entrou em Canaã. Nós sabemos que apenas Josué e Calebe, da primeira geração, entraram junto com esta segunda geração. Todos os outros morreram no deserto. Todos nós, irmãos, saímos do deserto. Desculpe, todos nós saímos do mundo. Nós saímos do Egito. Nós somos libertados do Egito. Né? E viemos para o Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor não vai nos tirar do Egito e nos colocar em Canaã. Primeiro teremos que passar pelo deserto. A grande questão é a seguinte: será que nós vamos permanecer no deserto? Será que nós vamos permanecer em torno de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas necessidades? Será? Todos temos problemas e necessidades. E todos devemos buscar o Senhor para o suprimento das nossas necessidades. Isso é justo, isso é lícito. Mas, se vivermos sempre em torno dos nossos problemas, das nossas necessidades, das nossas expectativas, dos nossos desejos, se vivermos em torno disso, seguiremos no deserto. Seremos privados de experimentar o Senhor em plenitude. Quando será, irmãos, o momento em que estaremos mais ocupados em servir aos desejos do Senhor do que aos nossos próprios? Será que sempre a nossa consideração será amanhã, mais tarde, no futuro, eu vou me consagrar de verdade ao Senhor, eu vou dar mais tempo para o Senhor? Isso determina se entraremos ou não em Canaã. Será que nós queremos conquistar essa vida no plano mais alto? Sabemos que essa é uma vida vivida corporativamente, no corpo de Cristo. Essa vida no plano mais alto não é apenas uma vida individual, como se o propósito de Deus fosse que nós amadurecêssemos individualmente apenas. Não. Ela é uma vida que cresce junto com os nossos irmãos e irmãs, que se expressa junto com nossos irmãos e irmãs. Ela está intimamente ligada ao corpo de Cristo. Será que nós desejamos essa vida, irmãos? Essa é uma pergunta que temos que fazer. Almejamos conhecer as regiões celestiais em Cristo? Pense bem. Efésios 2 nos diz isso, nós já fomos colocados lá. Desejamos experimentar essas regiões? Conhecer essas regiões? Será que isso é uma ficção? Será que isso é uma figura de retórica que o apóstolo Paulo escreveu ali na sua epístola aos Efésios? Não, meus irmãos. Nós somos colocados nessas regiões e precisamos conhecer essas regiões celestiais. Desejamos experimentar as insondáveis riquezas de Cristo?
É curioso, as regiões celestiais falam do plano mais alto, de uma vida elevada, uma vida vivida na Terra, mas na atmosfera celestial. As insondáveis riquezas de Cristo nos falam de profundidade, para baixo. Queremos essas duas coisas? Profundidade em Cristo e vida no plano mais alto? Mais ainda, desejamos, como dizem em Efésios também, capítulo 3, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Desejamos que haja essa expressão que não é só individual, mas é corporativa. Isso é um assunto, queridos irmãos, de ambição. Qual é a nossa ambição nesta vida? Veja lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Paulo ali nos fala de ambição. Veja só. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a ambição do apóstolo Paulo. Esse é seu desejo. Prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa ambição? Qual é o nosso alvo? O que nós almejamos? O que nós temos no nosso coração? Sabe, irmãos, os americanos, eles têm uma maneira de perguntar muito interessante para algumas coisas. Eles têm um termo que significa que é o seguinte: Do you mean business? Do you mean business? Para os que entendem inglês. É uma pergunta. Se nós traduzíssemos literalmente, ela parece assim: queremos fazer negócio? Mas o sentido dessa pergunta é o seguinte: estamos falando sério? Quando falamos em Canaã, nós não queremos falar desse assunto de entrar em Canaã, de desfrutar das riquezas de Cristo, como uma doutrina, como uma teologia, ou como um assunto bíblico diferente que vai ampliar aquele nosso arquivo de conhecimento bíblico. A pergunta básica é: nós temos interesse real em entrar em Canaã, em possuir Canaã, em fincar os nossos pés em Canaã, em aprender a viver em Canaã? Você quer mesmo fazer esse negócio com Deus? Será que nós consideramos isso um tipo diferente de investimento? Hoje em dia, fazer investimentos é um assunto muito interessante. Ilícito. Não há nada de errado em pensar nisso. Mas qual é o nosso supremo investimento? Será que você quer deixar tudo de lado e investir toda a sua vida na terra de Canaã? Será que esse investimento vale a pena para você? Se você está satisfeito com o que tem, se você está conformado com o que já alcançou em Cristo, então esse assunto não é para você. É melhor deixar de lado esse tipo de mensagem. Os 12 espias entraram em Canaã. Eles voltaram 40 dias depois.
2 deles viram riquezas e voltaram animados a conquistá-las. Os outros 10 viram as riquezas também. Mas eles ficaram mais impressionados com os inimigos que estavam no caminho das riquezas. Hoje em dia, há aqueles que desanimam diante dos adversários, das adversidades e do combate que há em Canaã. Eles desanimam olhando para si mesmos, olham para a sua vida, que ainda tem tantas manifestações carnais. Olham para a carnalidade dos outros, até mesmo dos irmãos e irmãs ao seu redor. Por causa disso, eles desacreditam que exista uma vida vencedora, uma vida cristã no plano mais alto. Isso os leva também a desacreditarem da igreja e do seu testemunho ao mundo. Irmãos, se for assim mesmo, estamos condenados a voltar ao deserto, a viver o resto das nossas vidas lá e a morrer. Não perdemos a salvação por isso. A salvação é pela fé, segundo a graça de Deus, é dom de Deus. Mas ficaremos nossa vida inteira em torno de nosso fracasso e do fracasso dos outros. Seremos privados de experimentar a plenitude de Cristo, as riquezas de Cristo, a realidade de uma vida de céu na terra. Irmãos, essa vida é possível, mas somente aos olhos da fé. Somente aos olhos daqueles que veem o invisível, daqueles que penetraram de alguma forma lá no céu e viram as realidades celestiais. Queridos irmãos, o fim dos tempos é chegado. Uma pandemia foi enviada por Deus e ela parou o mundo por quase 2 anos. Colocou os homens em isolamento e desespero. As pessoas estavam muito assustadas. Muitos saíram dessa pandemia traumatizados. Isso é algo muito real. Isso atingiu a vida de muitos. Mas isso não levou as pessoas a olhar para o alto. Não levou as pessoas a olharem para o Senhor. A olharem para o céu e perguntarem: de onde vem isso? Da onde vem que um mundo tão avançado tecnologicamente, tão cheio de conhecimento, seja paralisado por quase 2 anos por um vírus? As pessoas não estão perguntando por que isso aconteceu. Elas só querem voltar a fazer o que já faziam antes. Isso é real, mesmo na igreja. É por isso que nesses dias do fim, nós precisamos responder essa pergunta. Será que nós estamos na carreira? Na carreira da fé? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus? Estamos na carreira? Ou será que nós paramos? Será que nós estamos acompanhando este mundo? Perdemos a sensibilidade para as coisas espirituais? Perdemos o sentido de ambição pela experiência do reino de Deus hoje para apressar a vinda desse reino? Paulo completou a sua carreira, como diz lá em 2 Timóteo, combatendo o bom combate. Se estamos na carreira da fé, nós vamos ver que há um combate. E Efésios, capítulo 6, de 10 a 24, nos fala deste combate. Amados, há riquezas insondáveis do cara. São as riquezas de Cristo, de sua vida perfeita, de sua vida tão plena, cheia de beleza e virtude. A vida cristã, meus irmãos, não é apenas ser salvo no inferno. Há muito mais do que isso. Há uma transformação. Segundo diz Paulo em Romanos 12:2, há uma metamorfose.
se conhecermos essas riquezas de Canaã, nós seremos transformados à sua imagem. Quando nós entramos em Canaã, conquistamos aquelas cidades, derrotamos os inimigos e tocamos essas riquezas, elas nos transformam. Isso é viver em Canaã. As riquezas estão lá. Nós só podemos entrar lá pela fé, crendo que essas riquezas existem. Se você não crê, se as virtudes de Cristo não são atrativas para você, não tente entrar. Lembre-se que o povo de Israel, após ter se rebelado, quando voltaram os espias para falar com Moisés, 10 deles predominaram o seu relato de incredulidade. E Moisés, então, pronunciou a sentença de Deus. Eles iriam voltar para o deserto. Então, alguns deles se levantaram e disseram, não. Nós vamos lá, nós vamos entrar. E Moisés disse, não entre, o Senhor não vai com vocês. Eles mesmo assim foram. Eles foram envergonhados pelos inimigos. Não tente fazer isso. Se você não crê, não tente entrar em Canaã. Mas o meu apelo é que os olhos da nossa fé possam ser abertos, sejamos despertados, atraídos para entrar e tomarmos posse pela fé na terra de Canaã e experimentarmos de verdade essa terra. Veja bem, a salvação nos é dada pela fé somente. Essa negociação, todos nós já fizemos. Né? Hoje é o melhor negócio possível. Deus fez tudo em seu Filho e nos chama simplesmente a receber tudo o que Ele fez por nós, de forma gratuita. Que maravilha que é isso, né? Damos graças a Deus. Isso é grandioso, mas há muito mais além disso. A partir do momento que nós somos salvos pela fé, há um caminho pela frente. No entanto, as riquezas desse caminho precisam ser cridas e, além disso, conquistadas em batalha. Veja o aviso da última sessão de Efésios. Há uma luta contra principados e potestades nas regiões celestiais. Lembre-se que nós já vimos, Efésios fala das riquezas do cristão, capítulos de 1 a 3, do andar do cristão, capítulos de 4 a 6, versículo 9, e também fala do combate do cristão, capítulo 6, versículo 10 a 24. Riquezas, andar e combate. Essas são as 3 partes de Efésios. Efésios nos diz que temos infinitas riquezas em Cristo. Por causa disso, precisamos explorá-las para poder andar de modo digno da nossa vocação. E a segunda parte, capítulo 4 a 6, 9. Mas, ao fazermos isso, nós vamos descobrir que é uma batalha feroz em torno desse assunto. As hostes espirituais do inferno não desejam que entremos nessa experiência. Elas não se importam que conheçamos a teoria, que conheçamos a doutrina disso, mas elas não querem que nós experimentemos, que nós entremos no exercício espiritual dessa realidade. Por causa disso, é uma batalha. E as trevas se lançam contra aqueles que ousam desejar Canaã. Mas, irmãos, foi para isso que nós somos conquistados pelo Senhor. Então, vamos ver o que Josué tem a nos dizer sobre isso. Nós já vimos que a vida de Josué é um tipo da vida que vence. Já vimos na mensagem anterior que Josué foi um guerreiro, mostrou isso contra os amalequitas, quando Moisés o escolheu para liderar Israel naquele único combate que Israel teve no deserto. Mas, além de guerreiro, ele também era um homem de devoção. Era um homem que
sabe aquietar-se, permanecer diante do Senhor. Assim ele permaneceu quieto aqueles 40 dias e 40 noites que Moisés esteve com Deus no monte, aguardando o retorno de Moisés a meio caminho do topo do Monte Sinai, certamente em comunhão com Deus. Por isso também ele permanecia na tenda da congregação, do lado de fora do arraial, o lugar onde Moisés tinha comunhão com Deus, onde Deus falava com Moisés face a face. Ali Josué permanecia. Moisés tinha que entrar no arraial. Entrava e saía. Entrava e voltava para a tenda da congregação. Josué estava sempre lá. Ele era um homem de devoção. Ou seja, um homem de ação, mas também um homem de devoção. Isso fez de Josué um homem de fé. Um homem capaz de crer no invisível e considerar as regiões celestiais mais concretas do que aquilo que ele via em si mesmo e no povo de Israel ao seu redor. Este era Josué, que nos mostra a vida que vence, a vida que nós vivemos pela vida de Cristo, que nos é dada pelo Espírito Santo. É esta vida que entra em Canaã. É uma vida de guerreiro, é uma vida de devoção e é uma vida de fé. Fé no invisível. No capítulo 2, indo adiante no livro, nós vemos o episódio de Raabe. Nós lemos alguns versículos no início. Todos conhecem a história, né? Josué enviou aqueles 2 espias e eles foram lá verificar a cidade, terra. E aconteceu essa história tão curiosa. De alguma forma, o Senhor os levou a Raabe, os levou aquela mulher que lá no meio das mais densas trevas de Jericó estava sendo despertada pelo próprio Deus para ele mesmo. Não só Raabe estava lá no meio das densas trevas de Jericó e não havia missionário nenhum lá dentro, mas ela ainda por cima, ela era uma prostituta. No entanto, o testemunho de Deus chegou lá. O testemunho de Deus se fez ouvir naquela cidade. Sabemos, irmãos, que o Evangelho tem poder para salvar o pior e o maior dos pecadores. Nenhum filho de Israel foi lá pregar para Raabe, mas o seu coração, de alguma forma, foi despertado. E ela sabia da história do Egito. Nós lemos aqui. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo, na terra. Que testemunho. Que testemunho. Esta mulher foi ganha pelo próprio Espírito Santo. Veja, irmãos, a história da saída do Egito tinha acontecido 40 anos, mas isso estava muito presente no meio daquele povo. Aquela história havia se espalhado pelas nações ao redor. O feito de Deus com o seu povo de Israel havia se espalhado, não somente o Egito, mas as nações ao redor estavam sabendo. Mais do que isso,
Raabe sabia da recente vitória que Israel havia alcançado contra aqueles 2 reis dos amorreus, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã. Desses fatos, Raabe intuiu aquela grande verdade que ela declarou com seus lábios: o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Ela teve essa impressão, mas o que fazer com essa impressão no meio daquela cidade? Então surgem aqueles 2 espias, enviados por Deus. E ali Deus provê a oportunidade de salvação para toda a casa de Raabe. Este é o poder do Evangelho. Aquela fita escarlate na janela fala do poder redentor do sangue de Jesus. Raabe, desse modo, entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma história maravilhosa. Mas essa salvação tem outro aspecto muito importante, que é mais relacionado com o nosso tema, da vida no plano mais alto, da conquista de Canaã. Veja o que Raabe diz sobre a situação espiritual lá dentro de Jericó. Como estavam os inimigos de Israel? Israel não tinha como saber isso. Israel só via aquelas cidades, aquelas nações que eram adversários, que eram povos iníquos. A sua iniquidade já havia atingido os limites. E Deus agora já havia decretado juízo sobre aquelas cidades. Como estavam os inimigos de Israel? Como estavam os iníquos? Como estavam aqueles homens em aliança com as potestades das trevas? Versículo 9. Estavam desmaiados, apavorados. Estavam ouvindo o que Deus havia feito ao povo de Israel. E isso os fez desmaiar no seu coração e perder todo o ânimo. Isso é versículos 10 e 11. Irmãos, se nós não estamos olhando para o Senhor, nós só veremos altas muralhas e gigantes. Nós vamos nos sentir como gafanhotos. Gafanhotos pequenos e impotentes contra os gigantes. Ou mesmo vamos nos sentir ridículos, como filhos do Evangelho, diante de um mundo avassalador, nessa cultura de pecado no qual nós vivemos. No entanto, envie seus espias para que eles voltem para lhe dar testemunho do que está por trás das linhas do adversário. Eles estão apavorados. Amados, Satanás ruge como leão. Mas ele é um falsificador, um mentiroso, pois não é leão. Você sabe quem é o verdadeiro leão. Satanás foi completamente vencido na cruz do Calvário. Eu sempre gosto de, nesses momentos, repetir Colossenses 2,15. A parte final. E despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hoje o mundo parece tão grande e dominador. A nossa carne parece impossível de ser dominada. Parece que realmente é impossível pensar em entrar em Canaã e vencer as batalhas contra os principados e potestades. Isso parece uma fábula. Parece que nós realmente estamos limitados a viver como melhor pudermos. Nos resguardarmos
como pudermos das coisas do mundo e aguardarmos que o Senhor venha nos levar. Nos resignarmos à mediocridade da nossa vida e da vida da igreja em geral. Mas será que é assim, irmãos? Lembre-se que nós fomos chamados para Canaã. Fomos chamados para uma vida nas regiões celestiais em Cristo. Chamados para uma vida de plenitude em Cristo. Será que isso é impossível? Será que o Senhor nos chama para algo que não é possível de alcançar? Não. Irmãos, a primeira geração de Israel morreu no deserto, é verdade. Eles fracassaram. Mas a segunda entrou na terra, venceu e possuiu a terra. No tempo do Novo Testamento, será que o povo de Deus sempre, a igreja sempre vai fracassar? Veja a igreja em Jerusalém, nos dias dos Atos dos Apóstolos, no seu início, nas suas primeiras gerações. Veja as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Veja o testemunho dessas igrejas. Veja a igreja de Bereia, em Atos. E veja a igreja de Éfeso, nessa epístola que nós estamos usando, a Epístola aos Efésios. Veja o que Paulo diz daqueles irmãos. Há um testemunho. Há uma vitória a alcançar. Isso é real. Hoje podemos entrar e possuir a terra de Canaã. Mas precisamos usar a faculdade espiritual da fé para isso. O mundo está apavorado. Mesmo os mais céticos quanto às coisas espirituais, eles não têm segurança. A pandemia mostrou o quanto o mundo está assustado e inseguro. A pandemia mostrou o quanto um pequeno toque do Senhor é capaz de assustar, de denunciar a insegurança desse mundo aparentemente tão soberbo e tão seguro dos seus caminhos de incredulidade e pecado. Será que você não percebeu isso, meu irmão, minha irmã, nos seus contatos com os não crentes? Isso é evidente. Esta é a situação real nas linhas inimigas do combate espiritual. O inimigo e os seus aliados nesse mundo sabem disso. E o Senhor nos permite saber disso, saber que eles estão apavorados, para nos encorajar a entrar na terra e combater o bom combate. Esta é a lição da história de Raabe. Portanto, não fique temeroso dos principados e potestades que estão no caminho destas riquezas. Você terá que enfrentá-los. Se você quer as riquezas de Cristo, terá que se dispor ao combate. Mas, lembre-se, em si mesmo, você não pode nada contra os inimigos. Eles são muito mais poderosos do que você. Mas, em Cristo, você está na posição de vitória absoluta sobre todos eles. Permaneça em Cristo. Não abandone a sua posição em Cristo. Se você pecar, confesse o seu pecado. Reivindique o lavar purificador do precioso sangue do Senhor Jesus. E volte à sua posição em Cristo. Nessa posição, reivindique continuamente, em oração, em atitude, a manifestação da vitória de Cristo em todas as situações, em todas as circunstâncias em que você estiver. Lembre-se, não se trata apenas dos seus assuntos pessoais, das suas necessidades, mas lembre-se que em Canaã, meu irmão, você está em campanha militar. Você está engajado num exército. Você está conquistando para você também, mas para Cristo.
Cristo quer conquistar em você. Cristo deixa você conquistar. Cristo coloca você na campanha militar para que você lute e conquiste, mas porque Ele quer, através disso, conquistar o seu coração, conquistar a sua vida, acumular riqueza em você. De modo que, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora, hoje. Isso não é futuro, é agora. Aonde? Não é apenas nesse mundo, mas dos principados e potestades nas regiões celestiais. Os anjos de Deus, eles vão aprender, pasmos, em como a obra redentora de Deus conseguiu, com seres como nós, arruinados, glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus. Essa é a campanha militar de Canaã. Você está conquistando para você. Existe a sua herança, como diz Efésios 1. Mas 2 vezes fala na herança dele, em nós. Ele está conquistando a sua herança em nós. Estamos prontos para cruzar o Rio Jordão? Então, vamos entrar então no capítulo 3 de Josué. Passamos do capítulo 2, da história de Raabe, da visão das linhas do inimigo. E isso nos encoraja a seguir adiante e cruzar o Rio Jordão. Josué capítulo 3. Vamos ler Josué 3, de 1 a 4, e depois do versículo 10 ao 17. Josué 3, de 1 a 4, então. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Agora, versículo 10 a 17. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens, das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aqui nós vemos, nesse capítulo 3, o povo sendo chamado
para cruzar o Rio Jordão. E nós vemos que existe uma ênfase muito grande nesse capítulo, na figura da Arca da Aliança. A arca é fundamental nesses primeiros capítulos de Josué. E, portanto, é preciso saber qual é o significado da arca. Eu creio que muitos já ouviram sobre isso. Mas eu gostaria de que nós considerássemos um pouco nesta figura da arca. Vamos ler Êxodo 25, versículos 10 até 16. Êxodo 25, de 10 a 16. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira, de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Porás na arca o testemunho que eu te darei. Essa é a descrição da arca do Senhor. Se nós continuarmos lendo esse texto no livro de Êxodo, no capítulo 25, em seguida fala do propiciatório de ouro, que é a tampa da arca, a parte que vai em cima, né? E ali vem as instruções para fazer o propiciatório, né? E no final, a instrução é que o propiciatório seja colocado em cima da arca. E aí o Senhor diz no versículo 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui nós vemos a instrução de Deus para a construção da arca. Outro texto do Novo Testamento nos mostra o conteúdo da arca, né? É um outro texto lá no Novo Testamento, não no Antigo. E esse texto é Hebreus 9:4, né? E eu só leio um pedacinho do versículo 4, capítulo 9, que diz assim: a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de ouro que floresceu, bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então aqui vemos 3 coisas dentro da arca: a urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que miraculosamente floresceu, e as tábuas da aliança. Esse é o conteúdo da arca. Eu gostaria só de mostrar aqui uma imagem para os irmãos, então. Isso aqui é uma réplica, uma tentativa de reconstruir a Arca da Aliança, né? Que eu mostro para os irmãos, assim, para os irmãos terem uma ideia. Essa é a arca, né? Essa é a arca da aliança, com a tampa, o propiciatório, e que internamente tinha, né, um pote de ouro contendo o maná, a vara de Arão, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da lei, a palavra de Deus, né? Então, voltamos aqui para nossa mensagem. Essa arca é tão importante aqui para nós que nós precisamos entender o sentido dela. O que é a arca? Bom, literalmente, irmãos, a arca é uma caixa de madeira. Uma caixa de madeira que tem 1,10 de comprimento, né? 70 de altura e 70 de largura. Tá?
E nós sabemos que nas Escrituras a madeira nos fala do que é temporário, daquilo que não é permanente. Por outro lado, nos é descrito que essa madeira de acácia é coberta de ouro puro, por dentro e por fora. O ouro já nos fala daquilo que tem valor e que é permanente. A madeira expressa a nossa humanidade transitória, enquanto o ouro tipifica a natureza divina. Portanto, irmãos, essa junção da madeira com o ouro, ela nos fala de Cristo na sua encarnação. Nos fala do Filho de Deus que se fez homem. A arca nos fala do Messias que havia de vir para o povo de Israel e que agora já veio para nós. Essa caixa de madeira coberta de ouro nos fala de Cristo encarnado. Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem como nós e que veio nos salvar. A arca tem uma tampa, que é o propiciatório, o lugar para o derramamento de sangue, lugar de perdão de pecados. E isso nos fala da obra de Cristo na cruz. A arca em si nos fala da maravilhosa pessoa, do Filho de Deus encarnado. A tampa, o propiciatório, nos fala da obra de Cristo na cruz, no seu sangue vertido por nós. Nele há justificação, reconciliação, a satisfação plena ao coração do Pai. A sua obra maravilhosa. A arca também contém 3 coisas no seu interior. O maná, que fala de Cristo como o pão da vida, o nosso alimento. Veja isso ali no capítulo 6 de João, os versículos finais. O maná fala de Cristo, pão da vida. O bordão de Arão, que floresceu, ele nos fala de Cristo como a nossa ressurreição e a nossa vida. Ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a nossa ressurreição. E também, dentro da arca estavam as tábuas da lei, que falam de Cristo como aquele que cumpre toda a lei de Deus. Em Mateus 5,17, o Senhor nos diz, eu vim para cumprir, não para revogar. Ele cumpriu toda a lei. Esse é o maravilhoso conteúdo da arca. Aquilo que Cristo é para nós, nosso alimento, nossa vida de ressurreição, nosso cumprir de toda a lei por meio da sua vida. Queridos irmãos, vocês percebem a amplitude desta figura da arca? O Antigo Testamento tem muitas figuras maravilhosas, essa é apenas uma delas. A arca fala de tudo isso. Cristo feito homem, em carne semelhante à nossa, mas sem pecado, que expressou a sua natureza divina em carne humana, no seu caráter perfeito, nas suas palavras, nas suas obras. A arca também nos fala de Cristo como a nossa propiciação. A arca fala de Cristo como nosso alimento, nossa nutrição espiritual cada dia. De Cristo como o poder da vida de ressurreição que está em nós e que nos ergue da morte. Devemos contemplar a pessoa de Cristo na arca. E também a obra tremenda que Cristo fez por nós, propiciatória. E o suprimento abundante que ele nos traz continuamente, que é o conteúdo da arca. Essa é a figura maravilhosa da arca. Tudo isso, irmãos, é muito amplo, profundo. Mas isso só nos mostra como nós precisamos ver a Cristo em crescente medida. Como nós precisamos progredir no conhecimento do nosso Cristo. Como diz Oséias, lá no capítulo 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Nunca ouse sequer pensar no secreto do seu coração, que você já o conheceu o suficiente. Você precisa prosseguir em conhecê-lo. Segundo Hebreus 12, versículos 1 e 2, nós só podemos correr a carreira da fé olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Precisamos ter o nosso Senhor diante dos nossos olhos, em foco preciso, em crescente clareza, em crescente grandeza, em crescente detalhe. Precisamos conhecer mais do Senhor, irmãos, em sua vida terrena. O nosso maravilhoso Senhor andando por essa terra, como apresentado naqueles evangelhos. Precisamos conhecê-lo. O homem perfeito. O servo perfeito. O rei vindo como servo. O homem, segundo Deus, no qual habita a natureza divina, junto com a humana. Precisamos também conhecer o nosso Senhor na sua glorificação, na sua posição celestial, aonde Ele está hoje, à destra do Pai, em autoridade, com aquele livro nas mãos, abrindo os selos, cumprindo todo o propósito de Deus. É verdade, irmãos, o mundo vai de mal a pior, mas o propósito de Deus está avançando. Por isso que nós precisamos ver as regiões celestiais, precisamos ter os nossos olhos abertos. Se nós olharmos só ao nosso redor, nós vamos ver a degradação, a miséria, mas o nosso Senhor está na glória, Ele está abrindo os selos, Ele está em autoridade, Ele está cumprindo todo o propósito de Deus, Ele está intercedendo constantemente por nós, pela igreja. Precisamos conhecê-lo na sua glória, na sua majestade, para que a nossa fé seja robustecida, fortalecida. Precisamos conhecer o Senhor em relação à sua vinda, ao seu reino vindouro. Ele está vindo. E ele prepara um reino. A palavra de Deus nos descreve esse reino. Precisamos conhecer esse reino. Conhecer o Senhor Jesus em relação a esse reino que ele vai trazer. Meus irmãos, nós fazemos isso investindo no nosso relacionamento pessoal com ele, na vida secreta com ele, em oração e com a sua palavra. Isso é uma vida no propiciatório. É uma vida por trás do véu. É uma vida no Santo dos Santos. O Senhor disse a Moisés: ali virei a ti e falarei contigo. O Senhor deseja fazer isso por cada um de nós. O véu já foi rasgado. O novo e vivo caminho já está aberto. Acheguemos-nos para que nós vejamos o nosso Senhor de forma viva e real. Para que vejamos a nossa arca que vai à frente de nós, cruzando o Jordão, e que vai à frente nas batalhas do Senhor. É Ele, o nosso Senhor Jesus, o vencedor. A arca da aliança. Como essa arca é importante. A arca é que vai liderar o povo na entrada de Canaã. Veja o que diz o capítulo 3. E ordenaram ao povo, versículo 3, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. É preciso ver a arca do Senhor para seguir a arca do Senhor. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. É preciso ver a arca, mas não apenas ver. A arca não é algo estático.
A arca se move, ela é dinâmica. É preciso também seguir a arca. Por isso que tem que haver essa distância. 2.000 côvados, ou cerca de 900 metros, quase 1 quilômetro. É preciso olhar e ver a distância, de forma panorâmica, aonde a arca está indo. E todo o povo deve ver. Pois eles precisam ver aonde a arca vai. Onde é que ela está se encaminhando. Só assim podemos conhecer o caminho. Pois se trata de um caminho onde nunca passamos antes. Você percebe o significado dessa expressão aqui, no versículo 4? Em João, no capítulo 1, versículo 1, João nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no versículo 14, um pouco mais adiante nesse mesmo capítulo, temos uma maravilhosa expressão em relação a essa primeira. E o Verbo, que estava com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Esse é o testemunho de João. O glorioso Verbo estava com Deus e era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Alguns episódios, nós vemos lá em João 7:46, aqueles guardas dizerem, aqueles que os mandaram prender a Jesus, eles testificam, jamais alguém falou como este homem. Em João 9:32, 33, aquele cego de nascença, ele declara corajosamente aos fariseus que o pressionam a negar o seu testemunho. Ele diz, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Esse é o testemunho do cego de nascença. Em Mateus 8:27, nós temos os próprios discípulos do Senhor, após ele ter acalmado as ondas do mar e os ventos. Eles dizem, e maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este? Queridos irmãos, jamais houve um homem sobre a terra como o nosso Senhor Jesus. Ninguém é comparável a ele. Eu gostaria, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu gostaria de ler um cântico. É um cântico conhecido. Em inglês, esse cântico se chama You Are Beautiful Beyond Description. A tradução é muito maravilhosa. A tradução diz assim, tu és belo além de qualquer descrição. Tão maravilhoso para as palavras. Maravilhoso demais para as palavras. Formoso demais para o nosso entendimento. Como nada que já vi e ouvi. Quem pode ter a tua sabedoria?
como entrar em teu profundo amor. És indescritivelmente belo. Ó meu Rei, no trono estás. Fascinado estou por ti, Senhor. Fascinado estou por ti, Senhor. Rendo a ti a minha adoração. Eu amo a ti, Senhor. Queridos irmãos, jamais houve um homem sobre a terra como este homem. Ninguém pode ser comparável a ele. Por mais que nós tenhamos bons exemplos de cristãos, por mais que saibamos de heróis da fé, e isso é muito animador e encorajador para todos nós, ninguém se compara ao Senhor Jesus. Por causa disso é que Josué nos diz: por tal caminho nunca passastes antes. Meus irmãos, quando nós conhecemos o nosso Senhor, quando nós vimos a Ele, nós vimos alguém incomparável, inigualável. Esse caminho nós não conhecemos. Sim, nós sabemos viver como pessoas. Nós sabemos fazer muitas coisas como seres humanos, mas o nosso caminho espiritual nunca passamos por ele antes. Porque agora é Ele que vai viver em nós. Queridos irmãos, só podemos seguir o Senhor se os nossos olhos estiverem fixos nele. Precisamos seguir a nossa maravilhosa arca. Precisamos vê-la nos seus movimentos e segui-la. Nós nunca andamos antes dessa forma. Todo cristão, ele deve ser um seguidor do Cordeiro onde quer que vá. Isso é algo novo para nós. Nunca vamos estar acostumados a esse andar. Todo dia, todo momento deve ser novo. Todo momento deve ser de expectativa dos movimentos, do coração do nosso Senhor, do falar do nosso Senhor. Todo dia devemos estar preparados para ser surpreendidos com a revelação do coração e da vontade do nosso Senhor. Precisamos enxergar o Senhor ao longe, vendo o seu mover, vendo como ele está indo, para onde ele está indo. Mas também podemos vê-lo de perto, porque hoje o véu foi rasgado e podemos nos achegar. Podemos ver a sua maravilhosa pessoa bem de perto e bem de longe também. Que maravilha, nosso Senhor. Apocalipse 14:4, como já falamos, nos diz: eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Seguir o Senhor, irmãos, é uma experiência dinâmica, não é estática. É uma experiência de interação, de estar na presença dele, de receber dele, de responder a ele, de obedecer a ele. Tal como a coluna de nuvem de fogo. Precisamos acompanhar os movimentos do Senhor, cada dia, cada momento, sentindo o seu coração, ouvindo a sua voz mansa e suave, e preparados para nos mover quando ele se move, e para nos aquietarmos quando ele se aquieta. Seguindo a nossa arca, é que nós entramos em Canaã. E continuando a seguir a nossa arca, tomamos posse da terra. Essa é a lição da Arca da Aliança, no capítulo 3 de Josué. Nosso Senhor
falar aos nossos corações ainda mais sobre isso e nos encorajar a segui-lo onde quer que vá. Vamos orar. Senhor amado, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque tu és a nossa arca, aquele que se esvaziou da glória que tinhas junto ao Pai e veio ser homem para nos mostrar o caminho do propósito do Pai e ir até aquela cruz e ali nos salvar. Obrigado porque tu és o nosso propiciatório, nosso lugar de salvação, de comunhão contigo. Obrigado porque tu és o nosso suprimento, Senhor, o nosso maná, a nossa ressurreição, o nosso cumprir toda a tua palavra. Oh, quão grande tu és. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos contemplar a tua beleza. Queremos nos quedar fascinados com a maravilha da tua beleza, da tua santidade, do teu grandioso amor. Não queremos ir para outro lugar se não estar contigo. Oh, amado Senhor, bendito sejas. Leva-nos adiante. Queremos entrar em Canaã. Queremos possuir Canaã. Possuir as tuas riquezas, Senhor. Queremos fincar as nossas raízes em Canaã. Oh, Senhor, pedimos que tu nos conduzas nisso. E te agradecemos desde já no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.